Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar então continuidade aos nossos estudos. Vamos chegar hoje no módulo 5. Vamos falar sobre as nossas dinâmicas. Dinâmicas essas que são usadas dentro dos nossos treinamentos. Claro que podemos dividir dinâmicas tanto para palestras quanto dinâmicas usadas para treinamentos. Logo mais, nos próximos módulos, falaremos de ferramentas que se aplicam perante a cada situação pessoal do seu treinanda, mentorado, mentorada, o seu coachee. O coachee é o nome dado ao cliente que você atende nas suas sessões de mentoria, nas suas sessões de coaching, ok? Você pode chamar de sessões de coaching, sessões de mentoria. Tem pessoas que preferem mentoria, tem pessoas que preferem coach. Isso você vê adequadamente da forma que o seu cliente prefere ter esse rótulo, esse título em você. Porque tem um entendimento que muitas pessoas não veem ainda o coach como de fato algo eficaz, não sabe ainda, né? Acha que o coach ainda é um terapeuta, um psicólogo, um pedagogo, acha que o coach é qualquer coisa do tipo parecido. Então, muitas vezes, para você quebrar essa barreira de um preconceito, mentor seria um nome legal. Eu sou mentor de alta performance, eu sou treinador comportamental, tá ótimo, porque treinador significa coach, coaching significa treinamento. Então, não tem problema nenhum você trazer isso para você. Vamos começar falando das nossas dinâmicas que usamos nas nossas palestras e treinamentos. Afinal de contas, dinâmicas servem como os nossos gatilhos, né? No caso, gatilhos, certo? Para as pessoas que estão na sua palestra ou no seu treinamento. Dinâmica serve para você exercitar, treinar a mente. Então a dinâmica, ela serve como uma forma de treinar, ok? De treinar a mente. Porque toda vez que você gera uma dinâmica, você gera gatilhos nas pessoas que estão na sua palestra ou no seu treinamento. E toda vez que essa pessoa passar por alguma situação, ela vai lembrar de você, ela vai ter um insight, vai lembrar de você e ela vai dizer, opa, para eu resolver determinado problema, determinada situação, o Gustavo me ensinou fazendo isso aqui, então eu vou fazer, eu vou meditar, eu vou lembrar que eu fiz isso, eu vou lembrar que eu fiz aquilo. Existem dinâmicas que servem como uma doutrina de transformação para você quebrar totalmente os paradigmas que acontecem na sua vida. Eu quero quebrar minhas crenças, eu quero ter mais confiança, eu quero ser mais objetivo, criar mais foco. Então eu gero dinâmicas justamente eficazes com métodos, certo? A quais você pode criar ou você pode trazer de outros treinadores para dentro do seu treinamento. Não existe uma conduta ética de não usar um método que um outro treinador use. Não existe essa regra. Você pode usar os métodos de qualquer pessoa, desde que você aprenda a aplicar no seu coaching, no seu treinando, nas pessoas que vão estar no seu treinamento. Você tem que ter essa responsabilidade de que quando você vai fazer uma dinâmica, um exercício para um treinamento da mente da pessoa, você tem que ter responsabilidade que vai dar tudo certo, ok? Vamos começar então a entender por que eu preciso fazer uma dinâmica. Dinâmica é para transformar o seu treinamento em exercícios, é um treinamento. A palestra, lembra que falamos que a palestra é algo mais sucinto, algo mais oratório. Mesmo assim, você pode trazer dinâmicas para dentro das suas palestras. Porém, as dinâmicas de uma palestra não é a mesma dinâmica de um treinamento. Entendam por quê. Normalmente, quando você vai dar uma palestra, a sua palestra dura em torno de 1h30 a 2 horas. Tem dinâmicas que já tomariam um tempo de 40 minutos. Então, você usaria a sua palestra apenas para dar dinâmica. Praticamente isso. Praticamente a fazer ela ter um exercício. Mas existem dinâmicas que são dinâmicas curtas, que são dinâmicas para a pessoa ter mais um entendimento
do que a espera quando ela for para o treinamento. E você pode usar várias dinâmicas que tem até na internet, no YouTube, no Google mesmo, você vê, mas eu vou trazer pelo menos umas 2 ou 3 aqui no decorrer dessa aula que a gente está tendo, ok? Uma dinâmica que você pode dar na sua palestra, por exemplo, para a pessoa trabalhar a mente e que não gasta R$1 porque você não precisa usar material, é fazer a pessoa ter a dinâmica do encontro. Como é que funciona a dinâmica? Vamos botar aqui, ó, a dinâmica do encontro. A dinâmica do encontro, você simplesmente vai fazer a pessoa, no seu mesmo lugarzinho, se colocar numa posição ereta na cadeira, mãos acima da coxa ou joelho, onde a pessoa vai respirar 3 vezes, muito profundamente, e você cria um roteiro. Então não existe um roteiro base nisso, ok? Mas eu vou deixar na apostila para vocês um roteirinho que vocês podem usar para essa dinâmica aqui. Então a dinâmica do encontro é para a pessoa se encontrar com o eu dela mesma, ok? Serve para isso essa dinâmica. Lembrando que dinâmicas e exercícios, ele tem que ter um propósito, um objetivo e fundamento e clareza para que aquilo ali aconteça. Não adianta nada eu estar lá dando um treinamento de sucesso e gerar uma dinâmica com outro nicho. Não vai ser eficaz e não vai dar certo, não vai ter contexto. A dinâmica tem que ser exatamente, detalhadamente em cima do que você está dando no seu treinamento, ok? Não adianta fazer uma dinâmica de autorresponsabilidade se eu estou falando de disciplina, se eu estou falando de foco, se eu estou falando de outras coisas que não tem nada a ver com a dinâmica que eu vou aplicar nas pessoas, não vai ter nexo. Lembrando que o seu treinamento, tanto quanto a palestra, ele tem que ter um início e um durante. E esse início e durante, eles têm que se encaixando até chegar ao final, na hora que você faz o seu pitch de vendas. Então não vai fazendo de qualquer coisa, de qualquer jeito, porque vai dar errado. Você vai pegar em algum momento um treinador a qual vai estar assistindo uma palestra sua e você vai ouvir poucas e boas depois no final. Isso não aconteceu comigo, isso é muito até difícil de acontecer nesse meio que a gente trabalha, pela questão de que se trabalha muito também a crítica. Então, se a pessoa vir te falar alguma coisa, te criticar, você já sabe que ela não é um bom treinador, porque um bom treinador não critica, ele dá um feedback, são coisas bem diferentes. Ele pode te auxiliar, te ajudar a algo a mais, principalmente se você estiver começando. Por isso que é bom primeiro você fazer uma transformação real em você, antes de você começar a aplicar nas outras pessoas, ok? Lembrando, sempre trabalhe com nichos a qual você domina. Não tente trabalhar com coisas que ainda não está sob o seu controle. Como, por exemplo, tem pessoas que gostam de trabalhar no nicho de riqueza material, patrimônio, mas você vê que é uma pessoa que não tem casa própria, que não tem carro, você vê que é uma pessoa que não anda com roupas boas, você vê que é uma pessoa que não come bem, você vê que é uma pessoa que ainda vive uma vida média, medíocre, para baixo. Para eu falar de riqueza, eu tenho que viver a riqueza do lado financeiro que eu estou falando, porque temos outras riquezas. Por exemplo, eu ter saúde é uma riqueza. Eu estar respirando é minha riqueza, eu poder ter comunicação é minha riqueza, eu poder dar a minha aula é uma riqueza, ok? Porém, estamos falando de riqueza financeira, o que é patrimônio, o que eu pego, o que eu sinto, as coisas que eu adquiro, um carro, uma casa, roupas de marca, comidas boas e assim sucessivamente, viagens. Então, para eu falar do nicho de riqueza, eu já tenho que pelo menos estar vivendo uma riqueza. O que seria riqueza financeira? O que é ser rico? É essa pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Poxa, Gustavo, tem pessoas que são ricas ganhando 10 mil reais por mês. Tem outras que são ricas ganhando 100, 200, 300 mil. Aqueles que ganham 1 milhão já não são ricas, são milionárias. Que ganham 1 bilhão já não são já são bitriqualinárias. E assim sucessivamente. Então você tem que ter esse entendimento. Poxa, eu vou falar de riqueza. Beleza? Vou chegar a falar de riqueza. Aí depois eu vou falar de mente milionária, porque eu já sou um milionário. Eu já ganho 1 milhão por mês ou por ano. Então eu já sou um milionário. Então eu posso dominar esse assunto, eu posso ensinar as pessoas através dos meus métodos, como eu falei. Métodos você muitas vezes vai criar
assim como você vai aplicar métodos que você viu de uma outra pessoa. Mas quando você cria ou quando você pega o método de uma outra pessoa, de qualquer maneira existe um treinamento. Se eu vou criar um método, poxa, esse método de acordar cedo para mim é eficaz. Então eu vou gerar aqui algo em cima desse método, como fazer para acordar 5 minutos antes do horário que você desejaria acordar, como fazer para não botar o despertador na soneca novamente, como fazer para acordar bem, com ânimo, com autoestima, acordar eficaz, acordar bem, acordar elevado, acordar tranquilo, acordar agradecendo. Como eu faço? Então eu gero métodos em cima disso aqui que eu quero ensinar, ok? Agora, se eu vou dar um treinamento ou uma palestra e eu não tenho um método, não tenho uma dinâmica própria, eu recruto isso de algum outro treinador, de algum outro palestrante. Por isso que você faz treinamentos, que é justamente para você pegar de um determinado local e trazer para você. É claro que não existe cacos dentro de um treinamento. Você pode dar uma leve modificada do jeito que você vai fazer, mas tem que ser exatamente como foi ensinado a ser feito. Se está dizendo lá que você tem que fazer algo naquilo, você tem que fazer algo naquilo, porque senão você pode machucar pessoas no seu treinamento. Acontece, já vi acontecer, no meu treinamento mesmo já aconteceu. Nada muito que me levasse a ser, vamos dizer assim, processado, né? Mas tome cuidado, você está trabalhando com vidas, tanto questão física quanto questão psicológica, mental. Então tome esse cuidado, ok? Então a primeira dinâmica que você pode usar numa palestra é a dinâmica do encontro, o eu. E essa dinâmica eu vou contar para você no próximo vídeo, ok? Dá uma pausa agora, toma uma água, pega o teu cafezinho, dá uma esticada na perna, que vai vir muita coisa por aí. E eu vejo vocês daqui a pouco.